Boa noite, bem-vindos ao Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março. PT, diante dessa situação, que apontam no sentido de uma política de alianças com, eu diria, com Deus e o diabo, né? Com vale tudo, inclusive quem votou no golpe, quem apoiou a derrubada da presidenta Dilma, quem ficou do lado da prisão do Lula, né? Será esse o melhor caminho? Vamos debater um pouco esse tema no nosso programa de hoje, dia também que completa um mês das ações da Rússia na Ucrânia, né? Ações. Então vamos destacar aqui algumas notícias das últimas horas e também procurar fazer um breve balanço, né, da importância da reação extraordinária da Federação Russa, do governo russo, contra o imperialismo e as consequências de dobramento dessa situação aí no último período. Bom, na nossa pauta também, no dia de hoje, vamos falar das greves dos professores. Aqui já está acontecendo, como é o caso de Minas Gerais, 15 dias de greve, e aqui está marcada, né, dia 29, terça-feira, greve dos professores em São Paulo. Mostrar aqui rapidamente as contas que mostram que nós vamos pagar 40 bilhões a mais na conta de luz. Lógico, tudo para garantir o lucro dos acionistas, né, dos que privatizaram o setor elétrico. Bom, vamos tratar aqui também na nossa pauta Agora tem gente até do governo pedindo já a demissão do Milton Ribeiro, o ministro da Educação, que colocou aí, que manteve aí no ministério pastores que agenciavam, lógico, tudo em nome de Deus, né, o recebimento de propina para liberar verbas. Casos até, como a gente destacou aqui, de pedido de propina em ouro. O pessoal é exigente. Bom, uma grave denúncia, a companheira Gleice Hoffmann, presidenta do PT, denunciando a ameaça de neonazistas de assassinar Lula e outros petistas. Bom, tem muito mais por aqui, então você fica conosco. Vamos falar da divisão do imperialismo expressa aí na reunião da OTAN. Bom, e a gente pede a você, nesse começo de programa, como de costume, hoje nós estamos numa disputa ferrenha, porque nós estamos está acontecendo o Jogo do Brasil, né, simultaneamente com a nossa transmissão, mas o Brasil já está classificado, né, para as eliminatórias, já está classificado para a Copa do Mundo nas eliminatórias, ao contrário da Itália, né, que hoje foi eliminada pela Macedônia do Norte. Eu nem sabia que tinha duas Macedônias, né, mas hoje a gente ficou sabendo que existe um país chamado Macedônia do Norte, porque a seleção desse país ganhou da Itália e tirou a Itália da Copa do Mundo. A Itália não vai ser mais problema, já foi eliminado, não está mais no nosso caminho. Então, você que está conosco aí nesse começo de programa, mande aí, esparrame o link, né, para avisar o pessoal que começou o resumo do dia, chame todo mundo para assistir, a se livrar aí da imprensa golpista que mente, engana, né, que divulga aquilo que o imperialismo, que os patrocinadores, né, que os donos da imprensa golpista querem que eles divulguem. E venham para cá para assistir com a gente a Causa Operária TV, esse canal independente, combativo, revolucionário. Façam aqui como já estão fazendo conosco no chat aqui no YouTube, nosso amigo Serguei Claretti, o Sérgio Rodrigues, Revolução Popular no Brasil,
chegando por aqui junto, o Marlon Silva, nosso companheiro que acompanha aqui a nossa programação, membro do nosso canal. Recuperação também chegando por aqui. Lucas Ramos, diretamente da Bahia, mandando sua saudação, marcando presença e desejando vida longa ao PCO. O João Galvão Júnior, também presente conosco. O LC29, membro aqui do nosso canal. A companheira Ana Paula Adão, que chegou por aqui, mandando uma boa noite ao melhor noticiário da TV. Muito obrigado, e que o resumo do dia nos salva das mesmices dessa mídia corporativa difícil de engolir, diz a Ana Paula, lá de Ilhota, em Santa Catarina. Sou eu também participando aqui conosco, Osni Castro, a Nilza Ramos, lá do Paraná, mandando saudações petistas e lulistas, a Joana Peixoto e o Carlos Santos, que também são membros aqui do nosso canal. Conosco também o Ezequiades. Tá osso hoje, viu? O boicote imperial contra a TV operária. É isso aí. O Donatello Silva, marcando presença por aqui. Bom, tem muito mais gente, Aurélio Santos, a Neide Matar, a companheira Estefânia. Para todos esses eu mando o nosso abraço, e em nome deles, né, para todo mundo que está assistindo a gente aí nas redes sociais, convidando todo mundo a vir para cá, para o YouTube, para o nosso canal, para o chat, né, nosso canal que tem mais de 102 mil inscritos, né, e uma audiência muito importante e participativa aqui no resumo do dia, no chat, né, porque os nossos programas, o resumo, como vários outros aqui, eles são feitos aí com a participação, com a interação direta. Você pode aqui mandar a sua opinião, compartilhar, conversar com outros membros aqui do nosso canal. E como a nossa companheira Neide Matar, membro por 34 meses, dizendo, lamentável a internet como está. A internet, aquelas oscilações malucas, né? Que você paga pelo serviço, mas não consegue receber da maneira devida, né? Espero que não esteja tendo problema específico aqui na nossa transmissão, mas, em geral, a internet, né, sempre vacilando, aí, deixando... Né, você paga por um serviço que você não recebe. Né, te cobram 100 gigabytes, 100 não sei o quê, e você não... megas, e a conta é alta, mas o resultado, né, é sempre aí uma porcaria. Aí saiu o gol do Brasil, né? Um olho no padre e outro na missa. Né, eu ouvi aqui os gritos aqui do vizinho, a TV está ligada aqui próximo também, para a gente acompanhar o resultado, né, mas a gente fica por aqui, vamos juntos fazendo o programa com a participação de vocês, né, e a gente pede a sua contribuição na caixinha, como já fez aqui o Marlon Silva, né, dando um bom exemplo no começo do programa, contribuindo para sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária. Bom, mas vamos para a pauta. Eu acho que tem aí as charges do começo do programa. Se a produção tiver, pode soltar para a gente dar uma relaxada no começo, né? Tá aí, a gente pegou da internet, circulando por aí, refletindo aí do E. Souza, né? Sobre a verdadeira adoração ao Deus, né? E o Deus está ali em notas graúdas e em barras de ouro, né? Deus, dinheiro, e o presidente ilegítimo Bolsonaro ajoelhado ali diante do pastor. Está aí. Tem mais uma, acho que agora do J. Camelo, do nosso companheiro. Essa é boa. Né? Na praça, a velha comenta, né, diante do fato, né, que o bolsonarista ali, o senhor tem merda na cabeça. Né? E não era nenhuma observação sobre o que tem dentro da cabeça. No caso aí da imagem, era o fato de que a cabeça do indivíduo estava cagada, literalmente. O velho bolsonarista ali nem quer saber, não discute. E o Lula, revoltado, como se ela estivesse provocando sobre as merdas que tem dentro da cabeça do greve para reivindicar o cumprimento da lei. Né? Que o governo de Romeu Zema, do Novo, direitista, que se elegeu apoiando o Bolsonaro, cumpra a lei que determina o reajuste do piso dos professores em 33,24%. Bom, a greve, que tem mais de 80% de adesão, segundo o sindicato,
iniciou no dia 9 de março, né, e até agora o governador não paga, não resolve, não adotou nenhuma medida no sentido de negociar e pagar o que manda a lei, né, a lei do piso, né, o piso nacional salarial dos professores, que, por força da lei criada em 2008, né, no governo Lula, né, tem reajustes anuais no dia 1º de janeiro. E esse ano, pelo fato de que houve, no ano passado, o piso ficou congelado de maneira criminosa durante a pandemia, né, como se durante a pandemia os professores não precisassem sustentar suas famílias, pagar contas, e como se a inflação não tivesse continuado a disparar, os salários ficaram todos congelados. Isso para não lembrar que tem casos que, como de São Paulo, onde o salário está congelado há mais tempo. Pois bem, mas em Minas Gerais, os professores estão fazendo uma greve bastante ativa, e em Belo Horizonte, no dia de ontem, aconteceu uma grande assembleia que confirmou a manutenção da greve, né? E o sindicato continua mobilizando. O único caminho, né, para enfrentar essa situação, como já ficou provado aí em vários estados, em várias cidades, sem greve, né, sem mobilização, não vai haver conquista de absolutamente nada, né? Então é necessário todo o apoio aí à greve dos professores mineiros, né, e é necessário que essa mobilização se ampliasse para todo o país, né, com uma efetiva paralisação nacional, já que o piso é nacional, né, era a hora da CNTE e dos sindicatos terem convocado uma greve nacional dos professores, né? No entanto, a gente não viu empenho nesse sentido, mas tem uma luz no horizonte, uma decisão importante, que é o chamado feito, nós já anunciamos aqui ontem, pela direção do maior sindicato do país, a POESP, né, a paralisar no próximo dia 29 de setembro. Então, próxima terça-feira, né, dia 29, em São Paulo, o governador João Dória e o secretário de Educação, Rocieli, tiveram a cara de pau de propor um reajuste zero para os professores. Foi votado foi encaminhado, já aprovado na Assembleia Legislativa, um reajuste de 20% para os trabalhadores da segurança e da saúde, 10% para os demais servidores públicos, mas desses demais aí, né, foram excluídos professores, né? Isso por conta de uma política criminosa do governo do Estado, né, que está amparada no PL3, um projeto de lei de iniciativa do próprio governo para criar uma nova carreira dos professores. Mas a nova carreira é um golpe total. O governo fala que vai pagar aí um piso de R$ 5.000 para os professores. Só que, para o pessoal entrar nessa nova carreira e supostamente receber esse piso, teria que abrir mão de direitos que os professores conquistaram, né, ao longo de décadas de luta, como quinquênio, direito local de exercício, né, local de difícil acesso, e trabalhar mais a jornada dos professores que aceitarem a nova carreira, que aceitassem, se ela for aprovada, seria aumentada em 14 horas, porque as horas de trabalho que hoje são feitas fora da unidade escolar, que são pagas, seriam retiradas por parte do Estado, né? E, além disso, né, haveria um aumento da hora efetivamente. Hoje a hora-aula é de 45 minutos, e os professores passariam a ser pagos por hora de 60 minutos, né? Também provocando uma enorme perda no salário, aumentando a jornada, sem aumentar o salário. Bom, com toda essa manobra do governo, do Dória, isso seria para pagar para os professores que aceitarem serem escravizados por essa nova carreira, R$ 3.700, né? Quando o piso, que está na lei, né, que é ordem, que é legislação, que teria que ser cumprido, é de 3.845. Então, é um golpe no estado mais rico do país, que tem todas as condições de pagar um salário, obviamente, muito superior a esse aos professores. O próprio piso é uma mixaria, né? Seria necessário repor em 100% as perdas salariais dos professores e garantir aí um salário, né, que tivesse a altura dos profissionais de ensino superior, que é o que determina, inclusive, a meta 17 do Plano Nacional de Educação.
Então, os professores, diante dessa situação, reajuste zero, não. Né? Dia 29, terça-feira, 14 horas, assembleia da categoria lá na Assembleia Legislativa e decretação de greve, parar as escolas, né, para enfrentar a política de reajuste zero, de matar os professores aí de fome, né, sem dinheiro para pagar as suas contas. O professor também tem família, tem conta para pagar, né, e não pode ser submetido a essa política criminosa do governo Dória. Que nessa situação em São Paulo está mostrando o quão direitista que ele é. Né? Muita gente procurando apresentar o Dória como um democrata, né, como um opositor do Bolsonaro. Ele faz oposição na disputa pelo cargo, mas ele é, na realidade, tão fascista, né, ou mais do que o Bolsonaro, tão inimigo da educação, do ensino público que o Bolsonaro, né, mais privatizador ainda do que o Bolsonaro, como ele mostrou aqui ao longo do seu governo, privatizando até parques, né, até zoológico, tudo mais. Bom, vamos em frente. Na nossa pauta agora, vamos destacar o enorme prejuízo, a enorme conta que está sendo transferida para a população. A ANEEL está liberando, a gente denunciou lá atrás que estava previsto e agora está acontecendo. Né? A ANEEL resolveu liberar 10 bilhões de empréstimos para as distribuidoras de energias. Elas vão ser, obviamente, esse empréstimo, quem vai pagar a conta somos nós, né, que vamos ter que pagar não só o empréstimo, mas os juros. Né? E, no total, nós já devemos 40 bilhões, né, 40 bilhões que foram passados sucessivamente aí para as empresas de energia elétrica, que compraram, né, receberam praticamente de graça, né, todo esse setor elétrico. Agora está em curso aí a privatização da Eletrobras, que só vai agravar a situação, mas eles não querem gastar nada, eles não querem gastar nem um centavo. Né? Então, se chove pouco, precisa acionar as termoelétricas, porque eles não investiram em novas obras, não tem investimentos. Quem paga a conta é o consumidor, é a população trabalhadora. Se eles acham que o dinheiro não vai dar, eles pedem o dinheiro. A ANEEL é gente boa. Né? A ANEEL empresta o dinheiro, né? Empresta o meu dinheiro, o seu dinheiro, para garantir o lucro dos acionistas. E a gente paga, né? Empresta. A ANEEL empresta o dinheiro público e quem paga, quem vai pagar a conta, somos nós. Por isso mesmo, é preciso levar adiante uma luta não só contra a privatização da Eletrobras, né, através da mobilização da efetiva ocupação dos prédios públicos, né, tem que ter greve, porque a privatização vai levar à demissão, ao rebaixamento salarial, como aconteceram em todas as empresas que eram estatais, bom, e vai afetar diretamente a população trabalhadora de todo o país. Né? É preciso lutar pelo cancelamento de todas essas privatizações, né, e colocar todas essas empresas reestatizadas sob o controle dos trabalhadores. Para isso é preciso mobilização popular, é preciso lutar para derrotar, para colocar para fora o Bolsonaro e eleger Lula presidente, né, como parte da luta aí por um governo dos trabalhadores. Bom, falar em crise do governo, o governo é muito bom, né, de gastar o nosso dinheiro, de emprestar dinheiro para a população pagar, e agora o governo Bolsonaro está metido, a gente vem destacando aí ao longo da semana, em uma enorme crise em torno das denúncias contra o ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Bom, a crise chegou a um ponto tão alto, diante do vazamento da própria fala do ministro, dizendo que tinha recebido aí os pastores que cobram propina no MEC, a pedido do Bolsonaro. Outras denúncias foram sendo feitas. Nós temos que entender também que essas denúncias, nesse momento, são parte da luta política entre as próprias frações da burguesia. É uma pequena amostra do que vai ser a campanha eleitoral desse ano. E se o pessoal está fazendo dessa maneira contra o Bolsonaro, imagina o que eles vão fazer contra o Lula. Né? Bom, e os ministros da ala política, da chamada ala política do governo Bolsonaro, começaram a avaliar aí a possibilidade de demissão do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, como sendo a melhor saída para salvar a imagem do governo. Essa imagem que está mais suja do que pau de galinheiro, né?
Só no Ministério da Educação, já o Milton Ribeiro é o 5º titular, com a situação cada vez mais degradada, né? Mas o pensamento começou a ser trabalhado aí no interior do governo, como divulgou hoje setores aí da imprensa, da própria imprensa burguesa, né? O ministro ele anda tentando desconversar, né? Em entrevista à CBN, à CNN, ele disse que recebeu um telefonema de Bolsonaro dizendo que ele permanecesse no cargo, né? E a gente já conhece isso, né? Quando a pessoa, o ministro, começa a ficar muito prestigiado, é que ele está perto de ser derrubado, né? Então, e começou a pressão de setores políticos, inclusive, obviamente, de muita gente. O Ministério da Educação é um dos setores que tem mais verbas, apesar dos baixos salários pagos aos professores, dos cortes de verba para as universidades públicas, né? O Ministério da Educação continua sendo os maiores orçamentos da União e tem muita gente de olho em tomar conta desse orçamento. Tem muito político do Centrão, né, interessado no cargo para fazer dele parte do esquema eleitoral, não só do Bolsonaro e dos pastores a ele ligados, mas a outros. Tem mais gente querendo tomar conta, né, da chave do cofre do Ministério da Educação. Então segue a briga. Nesse sentido, como a gente destacou, chega a ser uma política totalmente sem sentido, como tem gente do Centrão querendo derrubar o ministro para colocar outro, né? A política que certos setores da esquerda fazem de se esforçarem, fazerem campanha, né, em prol da demissão do ministro, né? O problema para a esquerda, para os trabalhadores, para quem defende os interesses do povo, não é trocar ministro, até porque trocar de ministro, como a gente viu seguidamente aí no caso do Ministério da Educação, também no caso do Ministério da Saúde, isso não muda absolutamente nada, né? É preciso levar uma luta efetiva. Essa conversa de trocar de ministro, entrar com ação no STF, é conversa de gente que não quer mobilizar para trocar o que precisa ser trocado, né? Que é colocar para fora o Bolsonaro, né? Colocar para fora todos os golpistas e conquistar, através da mobilização popular, né, as condições para uma vitória da esquerda, dos trabalhadores, com a eleição de Lula, né, e a garantia de uma mudança efetiva da situação. O resto é trocar 6 por meia dúzia, né? Só que daqui a pouco sai o Milton Ribeiro e volta o Weintraub, né? É tudo uma corja, né? A gente viu o que aconteceu no Ministério da Educação, também no Ministério da Saúde, quer dizer, o que não adianta absolutamente nada, né? Quer dizer, é uma política sem pé nem cabeça. Bom, antes de seguir na pauta, eu queria pedir a sua contribuição para 2 questões, né? Você pode contribuir aqui com a gente, com a nossa vaquinha da Causa Operária TV e com o nosso chat, né? Mandando aqui a sua contribuição para sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário. E você está vendo aí na tela, né, que nós estamos pedindo aí a sua contribuição para a nossa delegação que vai para a Rússia, né? O companheiro Rafael Dantas, secretário de Relações Internacionais do PCO, editor do jornal Causa Operária, vai estar viajando no começo da próxima semana, junto com o companheiro Eduardo Vasco, da editoria internacional do Diário Causa Operária e também apresentador de programas aqui na Causa Operária TV. Eles viajam na próxima semana, já no comecinho da semana, para passarem algumas semanas na Rússia, trazendo de lá notícias, imagens, entrevistas, informações, né, de primeira, para a gente furar o bloqueio, né, que vem sendo feito pela imprensa imperialista. Então, nós precisamos da sua contribuição. Então, você pode contribuir aí na vaquinha, que está aí na sua tela, e nós precisamos de contribuição aqui para manter o canal, né, para eles mandarem a notícia e a gente colocar no ar, dar divulgação, né? Então, você pode contribuir aqui também, diretamente com a caixinha da Causa Operária TV, né? Ajudando a sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar grave denúncia, né, feita nos últimos dias
por companheiros do PT de ameaças, né, de morte. E hoje a companheira Gleice, reforçando essa denúncia, anunciou que o PT pretende recorrer à justiça e disse que esse tipo de ação não vai intimidar ou calar. Bom, a presidente do PT usou as redes para denunciar que o partido não vai ficar intimidado, né? O que aconteceu? Vocês têm aí a postagem da a produção, acho que vai colocar para a gente aí a postagem feita pela companheira Gleice. Está aí, ó. Neonazistas ameaçaram assassinar o ex-presidente Lula e os companheiros, a deputada Maria do Rosário e Leonel Hadi, né, que faz um brilhante trabalho, nas palavras da Gleice, contra grupos extremistas. O PT tomará as medidas para que os criminosos sejam identificados e punidos. Não vamos nos intimidar e nem nos calar. Bom, obviamente que a denúncia é da maior gravidade, né? O pessoal recebeu aí uma série de... Eu vou ler, por exemplo, um trecho de uma mensagem que foi dirigida lá no Rio Grande do Sul por, né, os nazistas do Rio Grande do Sul, né, contra a deputada do PT, a Maria do Rosário. Sua morte está planejada. Desculpe, ao parlamentar, desculpe, não à deputada, mas ao deputado, né, o Leonel Hadi, que é vereador, uma deputada, vereador lá em Porto Alegre. Na mensagem se dizia o seguinte: sua morte está planejada. Será no dia 31 de outubro de 2022, 21 horas, no Rio Grande do Sul. Né? Bom, em outra mensagem, né, escreveram: se prepara, você, Lula e o Isupério estão ferrados. Vamos acabar contigo, seus vermes, lixo, macacos de merda. Lula vai morrer. Né? Bom, é o tipo de mensagem que foram entregues aí com uma maneira de intimidação, né? É preciso responder a essa iniciativa. Eu queria chamar a atenção. Infelizmente, acreditar que a justiça, que a polícia vai investigar, apurar alguma coisa, ao nosso ver, uma vã ilusão, né? O problema central é que é necessário fazer uma mobilização para desmascarar essa direita, né? Um passo fundamental, no nosso entender, né, diante dessa direita que é golpista, que celebra o golpe de Estado de 31 de março, que apoia a ditadura que vigora no país e que eles querem ver aprofundada, é o chamado à mobilização que o PCO, o Bloco Vermelho e outros setores estão fazendo, a realizarmos juntos, toda a esquerda, atos no próximo dia 31 de março, né, quando a direita quer celebrar e comemorar os aniversário do golpe de Estado de 1964, é necessário sair às ruas, se mobilizar, denunciar a ditadura de ontem e a ditadura de hoje. Né? E, claramente, né, o caminho da mobilização, do esclarecimento, da denúncia pública, da campanha entre os trabalhadores, é a maneira de enfrentar essa situação. Nós temos que falar claramente, né, que os nazistas, que a direita, porque muita gente procura apresentar esses nazistas, como acontecia com os bolsonaristas lá atrás, como gente isolada, né, que não, digamos assim, não teria o apoio de ninguém. Mas, infelizmente, não é disso que se trata. Né? Esses grupos, essas pessoas, esses elementos, são estimulados aí por setores da direita que têm recursos, né, e nós temos que denunciar para o povo, né, que esse tipo de gente, os golpistas, os mesmos que deram o golpe na presidenta Dilma, estão aí ameaçando, inclusive, matar o ex-presidente Lula. Né? E é necessário uma ampla mobilização, né, não só para impedir que coisas, efetivamente, ações criminosas como essa aconteçam, né, mas para promover uma derrota e enfrentar, né, esses nazistas do jeito que eles merecem ser tratados. Né? Então, de maneira, se possível, de maneira tão carinhosa como os russos estão tratando os nazistas lá na Ucrânia, que é isso que eles merecem. Bom, e a ditadura, a política de repressão, de censura, né, que não atinge a esses setores, vejam que eles conseguem aí manter as suas publicações, né, mas a censura ela corre solta justamente contra os setores que defendem os direitos democráticos, né, a censura continua, obviamente, atentando
contra a liberdade de expressão e contra a liberdade de imprensa. Bom, hoje uma matéria publicada, reportagem do jornal Globo, divulgada por vários canais, mostrando o seguinte, que a Wikipédia, né, está sendo aí controlada no Brasil, está sendo capturada por interesses de setores de gente da direita, né, com interesses muito claros na eleição. Bom, a tal ponto que foi divulgado, né, pelo editor da plataforma, um militante ligado aí à campanha de Ciro Gomes, né, que vocês vão ver já aí na tela, as postagens, está aí o elemento que vem sendo denunciado, né? Ele, vou dizer o nome do infeliz aqui, é o Rodrigo Viana, não, desculpe, Rodrigo Viana não. Bom, entre os caras que estão ligados a essa denúncia, está gente aí claramente identificada com a campanha do Ciro, né? E na postagem aí que vocês estão vendo, esse elemento, né, passou a ser uma das pessoas que está aí comandando, né, uma reestruturação aí na plataforma a Wikipédia, e, segundo o Globo divulgou, né, a divulgação feita pela reportagem do Globo, o 247, o DCM, a Jovem Pan, entre outros, seriam classificados como não confiáveis, né? Bom, não confia, todo mundo sabe que a Jovem Pan está metida até o pescoço aí na campanha do Bolsonaro, né? Enquanto que os outros sites aí aparecem com pessoas que têm uma posição progressista diante dos acontecimentos e onde escreve muita gente, articulistas, que apoiam a candidatura do Lula. Então está evidente aí uma política de manipulação, né, que está se projetando. Não dá para dizer só diretamente que visa beneficiar só o Ciro Gomes, né? Tudo isso aí pode fazer parte de um esquema ainda maior, né, de setores da direita golpista, a qual o Ciro Gomes está vinculado, né, mas a denúncia é importante, mostrando aí, quer dizer, que tudo que vai haver o próprio Globo denunciando, né? A reportagem em ano eleitoral, o Wikipédia vira campo de guerra para edições de biografias de políticos, né? Foi publicada no Globo no último dia 20. Né? Na reportagem, se diz o seguinte, que a plataforma Wikipédia está preparando uma lista de fontes não confiáveis. Eu vou ler um trecho aqui para vocês da reportagem. Outro administrador da Wikipédia, lusófono, o servidor público Wanderson Mike, destaca que, além de bloqueio de páginas, os editores estão trabalhando em novos mecanismos para evitar desinformação e enviesamento ideológico. Há uma lista de fontes não confiáveis que vem sendo elaborada pelos membros para combater edições partidárias. Já está incluso na lista de fontes não aceitas o blog 247 e, em breve, também não poderão ser usados Jovem Pan, Diário do Centro do Mundo e Revista Oeste. Qualquer edição precisa ter fontes, e fake news é praticamente um sinônimo de ausência disso. Quer dizer, eles vão dizer quais são as fontes que eles consideram confiáveis. Se for da Veja, se for do Globo, né, se for do Estadão, da Folha de São Paulo, tudo bem. Né, mas se for de outras fontes, né, a Wikipédia está dizendo que vai vetar a publicação, e tudo isso feito aí sobre o controle, né, de gente ligado à direita, inclusive vínculos direto com o Ciro Gomes. Né? Outro nome, que é esse que apareceu na imagem que foi mostrada aí para vocês, é justamente do Rodrigo Padula, né? Que, inclusive, atua como coordenador de projetos voltados para a educação lá na Wikipédia.
mas no seu perfil ele aparece, como vocês viram na imagem mostrada aí, né, que já está aí há bastante tempo, opa, voltou para mim, como um elemento claramente identificado com a campanha do Ciro Gomes. Então está aí a treta, né, a treta que nós estamos vendo aí da castração da liberdade de expressão aí nas redes sociais. Né? E, obviamente, tudo isso para garantir, né, a verdadeira divulgação de mentiras que existiu e existe sempre, enquanto eles, inclusive, vão aí censurando, cortando, proibindo, né, em nome de que quem não fala aquilo que eles estão de acordo é fake news, né, mas quem falar o que eles quiserem, aí está permitido. É a ditadura, né, dos grandes monopólios da comunicação, junto com a ditadura do partido da imprensa golpista. Bom, no meio disso tudo, o Diretório Nacional do PT, vou destacar aqui, que realizou reunião hoje. São as medidas adotadas aí, o posicionamento, né, diante da eleição. Né? E, infelizmente, né, o que a gente tem por aí não são coisas boas. Né? Não dá para dizer que são posições progressistas e que apontam para uma mobilização como forma, né, de garantir aí a vitória do Lula diante do grande apoio popular que o ex-presidente desfruta e contra as armações que a direita está se organizando para promover. Ao contrário disso, né, a cúpula do PT aprovou aí uma política ampla de alianças, né, que vai bem além das fronteiras da esquerda, a pretexto de fazer oposição, de enfrentar o Bolsonaro. Bom, nesse espectro de alianças aprovados aí pela direção do PT, estariam partidos que apoiaram o impeachment da presidenta Dilma, que vibraram entusiasticamente, fizeram campanha, apoiaram, ajudaram, né, a montar toda a farsa criminosa da Lava Jato, que levou aí à prisão do Lula, como o PMDB, o MDB, o PSD do Kassab, o PSDB, que já de antemão ficam autorizados aí a integrar coligações nos estados. Bom, mas vai além, né? A coisa não para por aí, já que em vários estados do Nordeste, até mesmo partidos bolsonaristas poderão ser incluídos nessa aliança. É o caso, por exemplo, do PP, né, e de outros partidos reacionários, né, de elementos que buscam aí uma articulação. Bom, o que o pessoal procura apresentar é que o PT, com isso, estaria somando apoio, quando, na realidade, a gente sabe que todo mundo está procurando tirar uma casquinha no prestígio do Lula, né, para garantir aí os seus próprios mandatos. Né? Gente que é desprezível, sem nenhuma confiança. Né? Os elementos do MDB, por exemplo, que são apontados aí, inclusive como articulando um grupo dentro do próprio MDB para apoiar o Lula, eles, na hora H, né, na hora que a pressão da burguesia esquentou, né, votaram, tiveram juntos aí com o Bolsonaro, com os tucanos do PSDB e todo mundo, na aprovação do impeachment criminoso da Dilma, né, e estiveram por trás de todas as armações aí que levaram à prisão o ex-presidente Lula. Né? Quer dizer, o pessoal está procurando, está cutucando a onça com vara curta. Né? Está propondo que se repita a estratégia que se mostrou um fracasso, né, que se mostrou um beco sem saída, que foi a política de alianças com a direita, que desarmou o PT diante do golpe, diante da ofensiva da direita, né, minou a capacidade de reação, né, porque muita gente achava que não, o Lula vai passar a lábia lá no pessoal e vai convencer todo mundo
né, a votar contra o impeachment, a permanecer com a Dilma, etc, etc. Não foi isso que aconteceu, né? O que a gente viu aí é que, na hora H, esses políticos aí, eles defendem única e exclusivamente o seu próprio interesse, né? Bom, e, infelizmente, essa política ela dá continuidade às alianças que estão se estruturando aí com socialistas, né? Como é o caso do mais novo socialista do país, que é o ex-governador e ex-presidente do PSDB, o Geraldo Alckmin. Uma política profundamente perigosa, né, que cria uma ilusão muito falsa de, ao invés de se apoiar na mobilização das massas, na mobilização dos trabalhadores, se apoiar nas velhas raposas da política burguesa, né, no pessoal que eu repito, quer pegar uma carona, cavalgar no Lula, mas na hora H, né, pula fora do barco. Os dados divulgados hoje pela pesquisa Datafolha, né? E chamar a atenção o seguinte, que da pesquisa, né? Fazer uma leitura muito parcial, né? E que é o interesse, inclusive, da burguesia que seja feito assim, né? Que as pessoas olhem por aquele ângulo que lhes interessa e que não corresponde efetivamente àquilo que está acontecendo, né? Que não corresponde à marcha dos acontecimentos. Então, por exemplo, hoje, né, divulgado aí o resultado da pesquisa Datafolha, se apontou que Lula tem 43%, Bolsonaro 26%, Moro 8% e Ciro Gomes 6%. Bom, esse quadro, aparentemente, né, representaria uma relativa estabilização da situação que vem sendo apresentada aí nas últimas pesquisas, com o Bolsonaro aí mantendo aí um ligeiro crescimento, né, e uma estabilização do. Bom, agora, a gente queria destacar aqui o que a gente deu na capa do nosso programa de hoje, tem aí o gráfico que a produção vai colocar para a gente, que é a pesquisa apontada pela Datafolha, que, obviamente, a gente sabe que a confiabilidade é sempre duvidosa, né? Eu queria o outro gráfico, produção, aquele que tem essa, tudo bem, isso, exato, muito obrigado, da pesquisa espontânea, não é esse daí. Esse aí é o mesmo, só na forma de barra. Vê se você consegue para a gente a intenção de voto espontâneo. Vê se você consegue. É que acho que a produção, o pessoal não separou para deixar à disposição. Mas enquanto o pessoal da produção aqui dá uma pesquisada, que é o seguinte: na intenção espontânea, né, segundo o Datafolha, o Lula teria 30% e o Bolsonaro 23% de intenção de voto, que é o voto consolidado, vamos dizer, né? Aquele que a pessoa, a entrevista, chega no eleitor e pergunta: e quem o senhor votaria se a eleição fosse hoje? Que não depende lá de um papel, que na urna ninguém apresenta papel nenhum para a pessoa, né? A pessoa tem que ir lá e escolher, lembrar, dizer qual é o seu candidato e votar nesse candidato. Bom, e aí a pesquisa, né? Logicamente, sempre com as manipulações que são naturais, porque a pesquisa, a gente repete sempre, não é um termômetro, né? A pesquisa, como é feita pela burguesia, encomendada pela burguesia, divulgada por setores da burguesia que têm claros interesses, né, na evolução da situação política, que tem candidatos e tudo mais. Bom, essas pesquisas apontaram aí Lula com 30 e Bolsonaro com 23. Né? É uma diferença muito pequena. Né? Se a gente está quase empatado dentro da margem de erro, né? E vem mostrando aí uma sinalização de estabilização e até de crescimento do Bolsonaro. Isso aí há cerca de 6 meses, um pouco mais de 6 meses das eleições, né, com muito claramente a direita preparando toda uma ofensiva. Qual é o problema? Né? A esquerda, né, os setores que apoiam a candidatura do Lula, precisam preparar uma ofensiva na mesma de igual envergadura ou até mais. Mas isso não vai ser feito com esses verdadeiros moribundos da política burguesa.
gente sem prestígio, porque se eles tivessem prestígio, né, se o MDB tivesse prestígio, se o PSDB tivesse prestígio, o candidato deles não estava com 1, 2%, né, de intenção de voto nas pesquisas eleitorais. Está aí, ó. Muito obrigado aí à Eficiente Produção, apesar de que essa aí não é do Datafolha de hoje, né? O Datafolha de hoje, mas mostra essa. É, é parecido, é parecido com o Datafolha, mas as pesquisas têm se esforçado para mostrar que há uma aproximação, né, há um crescimento. Essa aí chega a apontar o Bolsonaro com 24%, embora apresente o Lula, é do IPESP, né, com 36%. O que nós queremos mostrar aqui, evidenciar aqui, né, e vocês podem conferir aí acessando os sites que divulgam essas pesquisas, é que tem uma operação, né, para levantar, para mostrar que o Bolsonaro é o candidato mais competitivo, único, em condições, por enquanto, né, pode ser que a burguesia invente aí um plano B. Né? Tá aí, muito obrigado. Está aí o gráfico da Folha de São Paulo, intenção espontânea. Olha só, 30% para o Lula, 23% para o Bolsonaro, 2% para o Moro, 2% para o Ciro Gomes e 1% para um tal de André Janones, que nem eu e a maioria, tenho certeza, do povo brasileiro, de quem está aqui no programa, né, gente que acompanha a política, sequer conhece. Né? Quer dizer, é evidentemente que a pesquisa ela tem uma enorme onda de manipulação, mas o que a burguesia está dando um recado claro, que nas condições atuais, só o Bolsonaro tem condição de enfrentar o Lula, né? Está procurando evidenciar que a diferença entre Lula e Bolsonaro é bem pequena, né, 7 pontos percentuais. Né? Você tem aí uma situação, mesmo na pesquisa, no cenário onde são apresentados os candidatos, que você está vendo aí, né, essa margem vem, se você somar todos os outros candidatos que vão se unir, como fizeram em 2018, contra o PT, né, você tem aí 34%, 40%, 44%. Uma situação de empate técnico, né, com uma ligeira possibilidade de favorecimento do próprio Bolsonaro em função da toda a campanha, manipulação. Então, o caminho para enfrentar isso daí, quem acredita simplesmente que é se juntando com ratazanas da política, né, com gente que deveria já estar no sarcófago lá do MDB, né, do super desprestigiado do PSDB, do PP, né, um partido de coronéis do Nordeste, né, com gente dessa estirpe, é aí que você vai fazer, né, vai superar essa ofensiva que a direita vai, com certeza, preparar no próximo período, é uma ilusão, né, maior do que um elefante. Né? É uma política, logicamente, que o pessoal quer usar da esperteza, para nós já ganhamos assim, foi feito assim, como se o mundo não tivesse mudado, o país não tivesse passado por um golpe de Estado, e nós, se não viéssemos uma situação internacional marcada por um enorme aprofundamento, né, da ofensiva do imperialismo. O imperialismo está provocando uma guerra, ameaçando o mundo, né, para colocar contra a parede aí o governo da Rússia, um governo limitadamente que se opõe aí às pretensões do imperialismo. Imagine o que eles não estão dispostos a fazer para evitar a vitória de um candidato como Lula, apoiado pela maioria da esquerda, pelas organizações populares no Brasil, uma vitória que desequilibraria a situação totalmente, né, da balança contra o imperialismo. Então, nós temos que entender o que está em jogo. Né? Não é uma disputa, não é simplesmente uma disputa local, né? Uma disputa entre forças políticas que você junta uma turminha dali. Aqui o que está em jogo são grandes interesses. É uma luta de classe renhida, gigantesca, né? Que tem a ver com interesses internacionais muito poderosos, e não enxergar isso daí e se juntar com esses verdadeiros moribundos, né? É escolher um caminho que, ao nosso ver, é um caminho de derrota e de sofrimento para o povo brasileiro, né? Que é preciso ter uma outra política muito mais ofensiva, de mobilização. É só olhar o caso, inclusive, dos países da América Latina, onde a esquerda só conseguiu ter algum tipo de vitória, mesmo que limitada, mesmo que essas vitórias estejam sendo surrupiadas após as eleições, como no caso do Peru,
com mobilização popular, com enfrentamento com a direita. Isso aí também, vamos ser bem sinceros, essa tarefa ela se vê dificultada, né, por aliança com setores da direita que não motivam, que não mobilizam ninguém, né, que não tem nenhum apelo popular, é puro esquema eleitoral para tirar carona, tirar proveito do prestígio do Lula. Bom, por falar no Lula, em declaração hoje, né, fazendo uma análise sobre os principais adversários dele na corrida presidencial, ele declarou, com razão, que Jair Bolsonaro é um psicopata, né? E acrescentou: eu jamais imaginei que ele pudesse ser presidente. Ele também caracterizou aí o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, que aparece em quarto lugar nas pesquisas, dizendo que ele está perdido na política. E em relação ao Sérgio Moro, terceiro colocado nas pesquisas, disse que é uma pessoa asquerosa, né? Bom, o Lula fez essas menções, né, que, ainda sobre o Sérgio Moro, ele acrescentou: é o maior mentiroso que já passou pela história do Brasil. Ele conseguiu enganar 100% da imprensa e 100% da política e da sociedade. É um exagero do Lula, né, dizer que o Sérgio Moro enganou a imprensa, né? Ele que estava... É uma tentativa de mostrar o Sérgio Moro, como fazem com o Bolsonaro, como um super-homem, enganou todo mundo, né? E o pessoal da Globo, eles eram ingênuos. Eles divulgavam que o Lula era criminoso porque eles acreditavam no Sérgio Moro, né, de que o Lula era criminoso, né? Eles divulgaram o PowerPoint do Dallagnol, porque a Folha de São Paulo acreditava no Dallagnol, foram enganados pelo Sérgio Moro e Dallagnol. Ora, é muita ilusão, né? Dizer que o Sérgio Moro é um mentiroso, beleza, mas ele não estava sozinho, né? E muitos dos mentirosos, traíras, salafrários, estão aí nesses partidos, né, que hoje o PT, infelizmente, aprovou que vai buscar uma aproximação no próximo período. Indo para o final do nosso programa, destacando aqui 30 dias, um mês, das ações de enfrentamento da Rússia contra o imperialismo na Ucrânia, né? E, ao longo desse mês, ficou provado que a Rússia tinha razão em todas as questões que levantou, né, nas denúncias, e também que vem sendo bem-sucedida nos seus propósitos, né? Ficou claro que a Ucrânia estava sendo usada como um ariete, né, para atacar a Rússia, né? Estava sendo preparada. Isso ficou claro nas denúncias e comprovações da existência de vários laboratórios químicos, aí, biológicos, né, de armas biológicas na Ucrânia, inclusive um deles denunciado hoje, contando aí com fundo de investimento, né, comandado pelo filho do Biden, né, um dos laboratórios de atividades biológicas na Ucrânia. Bom, e a Rússia, né, mostrou aí a presença, a guerra deixou ainda mais evidente a forte presença, o papel de liderança que os nazistas têm no governo da Ucrânia, né, as ações criminosas desses nazistas contra, não só contra a minoria russa, né, mas contra, em várias camadas, vários setores da população ucraniana, né, e mostrando claramente a necessidade da Rússia fazer o que vem fazendo ao longo de um mês, né, atacando e minando, infelizmente, não totalmente ainda, a capacidade de resistência militar da Ucrânia, né? A Rússia que vem procurando criar condições aí, né, para a saída dos civis diante da ausência de uma rendição, né, de uma negociação efetiva por parte da Ucrânia. Hoje mesmo, a Rússia anunciou que ia criar um corredor humanitário para a saída de navios estrangeiros, né? Isso porque ainda havia cerca de 13 navios que estavam sem condições de circulação, de saída dos portos, né? E a Rússia apresentou a proposta de garantir essa retirada, não só a retirada, mas a própria circulação dos navios que fossem necessários para retirar aí, né, pessoas que queiram
deixar o país, estrangeiros que estavam no país, etc, etc. Bom, em contrapartida, né, o governo da Ucrânia ficou cada vez mais evidente, né, utilizando aí populações civis, tentando utilizar como escudo, tentando montar operações fraudulentas, né, como do suposto bombardeio da maternidade, o bombardeio do shopping center, né, que foi divulgado pela imprensa internacional como se fosse um verdadeiro crime, né, como se a Rússia tivesse bombardeado aí um shopping center cheio de criancinhas, de velhinhos, a população no horário, não, nada disso. Né, ficou claro que o shopping center era um depósito de armas, né, de foguetes e bombas que o governo da Ucrânia vem escondendo justamente em bairros residenciais, em locais comerciais, para tentar fugir, né, da destruição implacável que a Rússia vem fazendo dos equipamentos militares da Ucrânia. Né? O shopping já mostramos aqui, foi bombardeado à noite, né? A gente mostrou até vídeo aqui, em que dos escombros aí, o que foi encontrado, aí, que conseguiram retirar com vida, foi aí um homem com roupa camuflada, aí, um nazista, né? Do exército ucraniano. Bom, então, vitória muito ampla, uma vitória que vem se confirmando no campo militar, mas também no cenário internacional, porque a ação da Rússia levantou a moral, né, dos países que sofrem a opressão do imperialismo, e a gente tem visto, hoje mesmo, na Sérvia, né, a lembrança, né, do aniversário do bombardeio da Iugoslávia, da Sérvia, pelas forças norte-americanas. A população saiu em grande quantidade às ruas, né, para lembrar a data e para apoiar a ação das tropas russas, né, porque quem sofreu na mão dos norte-americanos, quem foi bombardeado, massacrado, né, nesse momento está do lado da Rússia, como é o caso do povo sérvio, como é o caso do povo sírio, iraniano, dos chineses que sofrem o cerco, né, o embargo, a pressão que o imperialismo procura expressar contra o país, como é o caso dos povos da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, né, e como tem que ser o caso, a posição de todos os setores que olham a realidade não pensando em questões morais, né, e não dando ouvido somente à campanha da imprensa golpista, mas atentando seriamente, né, para aquilo que está acontecendo, né, para a grave ofensiva que o imperialismo procura estabelecer, escravizando, né, o conjunto do planeta, e a ação contra a Rússia é parte dessa. Bom, então nós saudamos aqui a espetacular operação do exército russo, né, que completou um mês, né, e que seguem aí tenazes, encurralando aí o regime nazista e pró-imperialista da Ucrânia. Né? Com certeza, né, essa ofensiva da Rússia, independente dos resultados nos próximos dias, que tende a ter um desfecho, esperando, positivo para a Rússia, né, vão marcar aí um período, uma nova etapa de lutas contra o imperialismo. Bom, por último, só um destaque, né, breve aqui, que hoje houve uma reunião, o imperialismo se reuniu, houve a reunião da OTAN, né, mas os países imperialistas não conseguiram chegar a um acordo em torno sobre o aumento da pressão contra a Rússia. Né? Logicamente que o receio de uma ação de maior intensidade que poderia colocar em risco não só todos os países daquela região, mas o mundo de uma maneira geral, vem levando que a maioria dos países tem uma posição muito mais cautelosa. Né? Inclusive, já alguns países começam a buscar meios de negociar por fora com a Rússia, né, e passar por cima do bloqueio. Lembrando que a Rússia, essa semana, ontem, o Putin declarou que pretende renegociar os contratos e exigir o pagamento em rublos, né, para evitar o roubo, né, que vem sendo feito dos recursos da Rússia com o embargo promovido pelo imperialismo. Bom, nós vamos terminando por aqui. Né, se eles não chegam a um acordo, melhor. Né, o imperialismo está dividido e se vê aí, obviamente, pressionado pela ação da Rússia, pela demonstração de força e combatividade, né, as decisões acertadas, de um ponto de vista geral, do governo russo, né, e ação combativa, não só do governo da Rússia, mas também das repúblicas separatistas do Donbás. Então,
a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um resumo do dia, fechando a semana, né? E a gente espera encontrar você por aqui às 9 horas, né? Para quem está acompanhando a Universidade Marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, Brasil, né? Uma análise marxista, logo depois do encerramento do curso. E 9 horas, a gente está por aqui, agradecendo aí a presença de vocês, a participação. Hoje não veio a Andréia, que mandou um abraço para vocês, mas amanhã nós estamos por aqui com o Expedito Mendonça. Forte abraço, boa noite, obrigado aí à produção, sob o comando do companheiro Gabriel.